Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal avançou no julgamento sobre os chamados penduricalhos. A corte chegou a uma maioria para limitar os pagamentos. A repórter Carol Rosito vai nos explicar tudo o que está acontecendo. Estamos vendo aqui o ministro Dias Toffoli falando neste julgamento, mas a gente tem pelo menos o áudio da Carol Rosito, é isso, minha gente, ou não? Ou vamos ouvir um pouquinho de Dias Toffoli? Oi. Temos a Carol Rosito falando e a imagem de Dias Toffoli. Carol, traz a sua informação e daqui a pouquinho a gente já te vê também. Oi, Yuri. Olha só, a gente está acompanhando, os ministros votando em relação ao voto conjunto dessas ações semelhantes dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Os ministros, eles fizeram uma proposta ali de um modelo de transição para lidar com essas questões dos chamados penduricalhos. Eles apresentaram basicamente 4 pontos, que agora eles votaram de maneira conjunta, mas o voto do ministro Luiz Fux formando essa maioria. O que dizem esses pontos? Primeiro, em relação ao limite para esses penduricalhos, estabeleceram ali uma espécie de teto. Verbas indenizatórias, portanto, ficariam restritos até 35% do teto do funcionalismo, que hoje está fixado em R$46 mil. Também tem ali um trecho que trata sobre o controle desse teto, ou seja, benefícios passariam a respeitar um limite global, reduzindo dessa maneira as brechas para extrapolar o teto. Também a criação de uma espécie de compensação, a instituição de um adicional baseado ali no tempo de serviço para recompor essas perdas e tudo isso dentro de uma transição gradual. A proposta é exatamente para evitar um corte ali imediato, de maneira abrupta nos salários e buscar exatamente reduzir esses impactos financeiros. Isso foi sugerido pelos ministros que, então, relatavam as ações. O ministro Gilmar Mendes foi responsável ali por ler, o decano da corte ler esse voto em comum dos 4 ministros e agora a gente está acompanhando o voto e também a manifestação dos outros ministros da corte, que analisam essa possibilidade de limitar, então, os penduricalhos em até 35% do teto total do funcionalismo, como eu disse, está em R$46 mil. Esse julgamento acontece em meio às críticas, de que o funcionalismo vinha recebendo muito acima do teto constitucional, análise ali de que juízes, magistrados, Ministério Público acabavam incorporando os benefícios, essas verbas indenizatórias que são pagamentos em relação ao auxílio transporte, alimentação, creche, diárias com viagens, no salário mensal do servidor. Então, ultrapassando mensalmente esses R$46 mil. Há uma conta da comissão técnica que foi formada dentro do Supremo Tribunal Federal, com representantes, inclusive, dos 3 poderes. Essa comissão mostrou ali que, por exemplo, magistrados e Ministério Público chegavam a extrapolar, gerar um gasto anual de mais ou quase R$10 bilhões por ano. Então, é exatamente a ideia é criar essa régua para tentar combater esses chamados super salários. A gente segue acompanhando ao vivo, claro, aí também as imagens desse julgamento. Yuri, Débora.